O Trasgo de Xangai. Sinto por você. Foi grande contratempo para estares perdido num lugar tão deserto. Dizem que há muito tempo infestava a província de Xangai um trasgo que comia pessoas e que assumia a forma de uma velha. De vez em quando desaparecia algum viajante e nunca mais a gente tornava a vê-lo. Por toda a vizinhança ouvia-se histórias espantosas dos desaparecidos que, atraídos até a cabana do bicho, acabavam devorados, pois este apenas se alimentava de gente. Ninguém por ali ousava se aproximar daquela casa após o escurecer, e mesmo durante o dia era prudente manter-se bem longe. Todos os viajantes que por ali apareciam eram advertidos do perigo que corriam por passar por aquelas terríveis cercanias. Um dia, ao escurecer, chegou um sacerdote budista que viajava pelos santuários como um peregrino em busca de perdão e santidade. Estava perdido e, como já era noite, não encontrou ninguém que lhe pudesse mostrar o caminho ou adverti-lo do perigo daquele lugar. Viu-se sozinho no meio daquelas terras e, em vão, olhou para todos os lados à procura de algum abrigo. Finalmente, depois de várias horas perdido, pôde ver ao longe um arvoredo e vislumbrou entre as folhagens um fraco raio de luz e exclamou com prazer: "Ah, sem dúvida encontrarei ali uma cabana onde poderei passar a noite." Atraído pela luz, caminhou seus pés cansados e doloridos àquele lugar com muita pressa, na rapidez que lhe foi possível, não tardando a chegar a uma velha cabana. Quando se aproximou, notou que aquela cabana estava em péssimas condições, com ervas daninhas invadindo tudo. Os biombos de papel que serviam de janelas estavam esburacados, enquanto as vigas de madeira mal podiam sustentar o teto e as paredes. Abriu-se a porta daquela choça e dela saiu uma velha, olhando a luz de um fraco lampião. O peregrino falou da estrada, dizendo: "Minha honrada senhora, boa noite. Sou um caminhante. Perdoa, mas ando perdido e não sei o que fazer, pois não tenho onde descansar esta noite, e peço-te que tenhas bondade de me permitir passá-la sob teu teto." A velha saiu daquela choça e aproximou-se do intruso. "Sinto por ti. Foi grande contratempo estares perdido num lugar tão deserto. Infelizmente não posso te dar guarida, pois não tenho cama e a cabana não está em condições de receber hóspede." "Pouco importa", disse o sacerdote. "Não necessito senão de um teto sob o qual possa passar a noite. Se me permitires passar a noite no chão da cozinha, eu te serei muito grato. Estou cansado demais para continuar andando, e se me recusares isto, terei de dormir ao relento." A velha não estava disposta a ceder, mas, finalmente, fazendo cara feia, disse: "Está bem, fique se quiser. Não ofereço uma hospitalidade digna, mas entre e logo acenderei um fogo, porque a noite está fria." O peregrino se alegrou, tirou as sandálias e entrou. A velha pegou galhos secos, fez fogo e disse: "Deves estar com fome. Vou preparar-te uma ceia." E pôs-se a ferver um pouco de arroz. Quando o sacerdote acabou de comer, a velha sentou-se ao seu lado e ficaram conversando um bom tempo. A lenha acabou-se, o fogo apagou e o sacerdote tornou a tremer de frio. "Vejo que tens frio.
observou a velha. Vou lá fora buscar mais lenha. Fica na casa e vigia enquanto eu estiver fora. Não, disse o viajante. És velha e não posso permitir que saias procurando lenha numa noite tão fria como esta. A velha balançou a cabeça, dizendo: Não te afastes daqui. Por alguma razão és meu hóspede. Dito isto, saiu. Pouco depois voltou dizendo: Tens de ficar aqui sentado, sem mover-se de onde estás. Aconteça o que acontecer, não se aproxime do quarto dos fundos, nem olhe para lá. Muito cuidado. Se me dizes para não me aproximar do quarto dos fundos, não me aproximarei, disse o sacerdote com desconfiança. A velha saiu deixando o caminhante sozinho. A única luz da cabana era de um fraco lampião, porque o fogo se apagou. Pela primeira vez, em toda a noite, lhe veio a ideia de se achar numa casa encantada. Também as palavras da velha sobre não ir ao quarto dos fundos o deixaram curioso e com medo. Que ocultaria aquela velha no quarto para não querer que ele se aproximasse? O pensamento da promessa feita à velha manteve o sacerdote imóvel por algum tempo, mas chegou o momento em que não pôde resistir à tentação de olhar no interior do quarto proibido. Levantou-se e assim aproximou-se lentamente do mesmo. De repente, a ideia de que a velha se aborreceria muito por não lhe obedecer fez com que voltasse ao seu lugar. Mas, como o tempo passava muito lentamente e a velha não voltava, foi ficando amedrontado e irresistivelmente mais curioso por ver o que aquele quarto escondia. Tinha de descobrir. Ela não saberá que olhei, se eu não disser. Vou dar uma olhada antes que ela volte, pensou o homem. Levantou-se e aproximou-se nas pontas dos pés. Com as mãos trêmulas, empurrou a porta e olhou. O que viu o fez gelar o sangue nas veias. No quarto, havia uma grande quantidade de ossos humanos. As paredes e o chão salpicados de sangue. Crânios amontoados até o teto num canto e no outro canto mais e mais ossos. O fedor era de fazer desmaiar. O sacerdote, horrorizado e morto de medo, caiu no chão tremendo e rangendo os dentes, assim ficando bastante tempo, incapaz de se afastar daquela visão arrepiante. Que coisa horrível! Exclamou. Se Buda não vier em meu auxílio, estarei perdido. É possível que esta boa velha seja realmente um ogro comedor de gente. Quando ela voltar, estará em sua forma verdadeira e me comerá de uma vez. Este pensamento fez com que o peregrino recobrasse as forças e pegasse o chapéu e o alforje e saísse correndo com a força que suas pernas permitiam. Não tinha se afastado muito quando ouviu passos atrás de si e uma voz que gritava: Pare! Pare! Duplicou a velocidade, ignorando aquela ordem. Os passos atrás dele, cada vez mais próximos, até que ele reconhecesse a voz da velha cada vez mais perto. Pare! Pare! Homem mau! Por que olhastes para o quarto proibido? O sacerdote esqueceu completamente que estava cansado e seus pés batiam no chão mais que depressa. O medo de virar comida de ogro dava-lhe forças. Contudo, em seu íntimo repetia a oração a Buda. Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. Atrás do homem continuava correndo a espantosa bruxa, com o cabelo voando ao vento e a cara transformada na de um demônio, pois outra coisa a velha não era. Na mão
trazia uma larga faca ensanguentada e continuava rugindo, perseguindo o peregrino. Pare! Pare! Por fim, quando o sacerdote já não podia mais com as pernas, o dia amanheceu. O trasgo desapareceu entre as trevas da noite e o homem salvou-se. O sacerdote concluiu que se encontrara com o ogro de Xangai. Atribuiu sua salvação à proteção de Buda. Pegou seu rosário e pôs-se a orar ante o sol nascente, rendendo graças a Deus. Logo, continuou sua viagem, afastando-se com muito prazer daquela cidade habitada por um gênio do mal. Cuidado que o perigo mora ali ao lado, na moita escondido preparando o laço. Quem passa pela mata corre o risco de ser enganado. Se afasta que o trasgo também come gente, se veste de velhinha afiando os dentes, pois carne de andarilho diz as línguas prato predileto. Então corre, 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 antes que o mal te alcance. Então foge, 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 antes que as pernas cansem. Então corre, 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 antes que o mal te alcance. Então foge, 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 antes que as pernas cansem.